Bom, eu queria primeiro agradecer a presença de todos que estão aqui no painel com a gente. William, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Felipe, Roberto, os dois grandes parceiros aí do Conselho de Varejo, a Alessa também, o Giordano. Vamos falar sobre esse tema instigante, continuar a falar sobre varejo, né, sobre tendências, oportunidades e futuro do varejo. A gente tentar ser o mais dinâmico possível aqui no painel. Nós temos pouco menos de uma hora, então eu vou solicitar para os meus companheiros aqui de debate que nossas falas sejam as mais objetivas e curtas possíveis e a gente vá direto ao ponto. Eu vou começar pelo Roberto Matias e Felipe Mussalem, meus companheiros de Conselho de Varejo, para que façam, primeiro Roberto, depois Felipe. Roberto, uma pequena apresentação sua e dos desafios principais que está tendo agora. Roberto, senhor da Telerio, por favor, obrigado por estar aqui com a gente. Alô. Obrigado, Ricardo. Queria agradecer aqui a associação, Ricardo e Felipe, pelo convite. Telerio, na verdade, esse ano faz 70 anos, é uma rede de eletrodomésticos e artigos para casa, né? E talvez o principal desafio desses 70 anos foi tentar trazer, e até a Luísa comentou um pouquinho sobre como é que você concilia o legado, né? De alguma forma, a Telerio atendia os nossos pais e avós, e agora atende essa geração e os filhos, né? E, na verdade, quando você analisa essa dispersão na nossa pirâmide, você tem interesses, desejos, conhecimentos diferentes, né? Então, o nosso maior desafio, que a gente vai poder conversar um pouquinho hoje, justamente como é que você concilia essa diferença geracional com o mundo físico e o mundo digital. E nem sempre essas questões, na verdade, elas se casam tão bem. Então, esse é o grande desafio que acho que é o debate de hoje. Maravilha. Vamos encaixar isso nos nossos pontos aí. Felipe, a sua breve apresentação. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Eu sou a terceira geração da Casas Pedro. Estou na frente do negócio com meu pai desde 96. A Casas Pedro é um negócio carioca, ainda somente carioca, com 66 lojas próprias, não são franquias. Nós temos uma fábrica em Caxias, temos um centro de distribuição em São Cristóvão, e 1.600 funcionários, e foi fundado há 92 anos pelo meu avô. Então é um negócio que tem que manter a tradição e inovar para ainda cruzar gerações aí, sendo uma queridinha do Rio até hoje. William, eu vou puxar agora você, sobre esse tema do varejo, você como um estudioso, né, como é que eu queria que você se apresentasse inicialmente aí, o que você vê assim, rapidamente, como para jogar pimenta no nosso debate, como um principal desafio, a principal visão que você tem do varejo hoje. Bem-vindo, obrigado mais uma vez. Agradecer o convite para participar com os colegas dessa discussão importante. Eu sou professor da FRJ de Antropologia, faço pesquisa sobre o consumo, tenho um centro de pesquisa lá, e eu vejo um ponto relevante no contexto que a gente vive hoje, assim, um contexto pós-pandêmico. A pandemia, ela força uma aceleração do digital, da entrada do digital nas nossas vidas, é uma entrada forçada, não é uma escolha, a gente tem que recorrer a isso. E eu acho que no Rio de Janeiro, quando a gente termina a pandemia, enfim, tem a volta, o retorno, um desejo por retornar ao modo de vida anterior, que é comum em momentos da história de grande suspensão, de grandes guerras, gripe espanhola, foi assim também, passado aquele período, tem um desejo de retomada pelas experiências anteriores, né, por buscar as sociabilidades que eram estabelecidas, e no Rio de Janeiro isso tem uma particularidade muito forte, assim, porque o Rio tem, olhando para o Brasil, no cenário internacional não se fala, mas no Brasil, uma cultura de rua muito forte, assim, né? A sociabilidade no Rio de Janeiro se faz na rua, no encontro das diferenças, diferente de outras cidades, São Paulo, por exemplo, que é mais difícil você conviver com a diferença no seu dia a dia. O Rio, as diversas diferenças são obrigadas a encontrar na rua o tempo inteiro. Então, a sociabilidade carioca se faz na rua. O espírito carioca, o modo de vida carioca transportado para o mundo, por grandes marcas do varejo, de moda, por exemplo, ele se faz na rua. E aí, com esse processo de digitalização e retomada da vida presencial, eu acho que as empresas têm um grande desafio de encontrar esse equilíbrio. Até onde vai o digital e até onde vai o presencial? Como a gente faz para digitalizar, usar a inteligência artificial, tecnologia para prever tendência, comportamento e tal, mas sem perder essa essência do Rio de Janeiro que se faz na rua, na interação face a face. Essa seria
o primeiro comentário. Olha, maravilha, já temos uma questão geracional, já temos a questão da digitalização, da questão do social, já colocamos 3 pontos nas apresentações. Alessa, bem-vinda, obrigado por aceitar aí. Boa tarde. Boa tarde, eu estou super feliz de voltar aqui, né? O José me convidou, mudei minha passagem, gente, estou indo para a Semana de Moda de Paris, representar o Rio de Janeiro, o Brasil, né? Patrocinada pelo governo, né? Que é maravilhoso. Meu terno é sempre assim, colorido, me visto do Rio de Janeiro, sou dreamaholic, sou tataraneta do alfaiate do Papa, né? Mas comecei com design de produto e gráfico, né? Sou mestrada nisso. E hoje, meu maior desafio, que eu acho que o varejo também tem visto muito isso, é colaborar, é encontrar, né? Como você estava falando. Eu visto, né, hoje em dia, mulheres, comecei a vestir homens também recentemente, e o que eu mais gosto de vestir agora são novos projetos. Então, por exemplo, Casa Cor, né? A gente está vestindo a casa agora. Teatro Municipal, estou fazendo uma loja de varejo no foyer do Municipal, né? Com peças únicas. Então, meu desafio maior, eu acho que hoje em dia, é ser exclusiva e expandir, né? Porque meu trabalho não é quantidade, né? A gente escuta muito falar de volume, de quantidade, quantas lojas tem, né? Eu tenho um trabalho de atacado, de distribuição, de exportação, que foi como eu comecei, né? Eu comecei sendo convidada para fazer o Brasil 40 graus na Selfridges, em Londres, onde eu fiz o meu mestrado. E hoje, assim, as colaborações que são as melhores formas, assim, para mim distribuir no varejo, né? E como chegar o produto rapidamente através do e-commerce, do Lojas, né? Que a gente tem um trabalho de parceria. Como chegar esse produto único, exclusivo na mão dos clientes do Brasil e do mundo. Então, o maior desafio é que isso tenha esse teor também digital, né? Porque o meu trabalho é muito presencial, eu acho que existe um furor presencial, assim, enorme hoje em dia, né? As pessoas querem se encontrar. Na minha loja eu faço um editorial com mulheres de verdade, eu não clico modelos, eu clico mulheres e clientes e amigas por 5 minutos, e eu acho que varejo é isso, é vida, é alegria, como falou a Luísa, né? E o digital está para servir o presencial, né? Nada mais gostoso do que você tocar, encontrar, abraçar. E se a gente não conseguir, vamos para o digital. Acho que é por aí. Você já reforçou aí as questões do William, né? Vida, alegria, né, William? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse ponto. Jordano, obrigado por você estar aqui com a gente, aqui, representando a Multiplan, que é a nossa patrocinadora também do evento. Obrigado por essa deferência, mais um ano de estar apoiando a gente. E eu queria que você se apresentasse um pouco, o Multiplan é referência para todos nós, né? Apresentasse um pouco e falasse algum desafio que você acha que seja interessante mencionar nessa entrada do painel agora. Em termos de desafio, né, olhando o curto prazo e um cenário mais macro, depois eu entro no negócio propriamente dito. Então, o varejo sempre vai enfrentar algo correlacionado ao desenvolvimento do país, à economia do país, à política, né, em vigor do país. Então, atualmente, eu diria que algo, né, assim, porque às vezes a gente pensa muito no negócio e não olha para o entorno. Hoje a questão dos bets, por exemplo, tem influenciado muito o varejo, tem impactado muito o varejo e o consumo. Não só o varejo, né, propriamente dito, de lojas, né, como a gente está acostumado a ver, como supermercados também. Então, muitas vezes a gente está olhando aqui a tendência da moda, da cor, mas tem fatores, né, que não estão correlacionados diretamente com o negócio e tem um impacto significativo. Em termos de impacto ainda, olhando o cenário macroeconômico, reforma tributária. Então, a gente pode discutir aqui cor, etc. e tal, mas se vir uma carga que seja impactante no negócio, acho que toda a teoria vai por água abaixo. Então, para quem pensa varejo, né, tem que olhar do ponto de vista artístico, do ponto de vista do negócio, mas não pode se descolar do ponto de vista macro, e hoje nós temos aí cenários bastante desafiadores. Do ponto de vista do negócio, olhando o varejo shopping center, né, e ele vem nessa transformação no FI digital, né, é o físico e o digital. Nós somos essencialmente gregários, então o físico sempre vai preponderar e o digital sempre vai ser uma ferramenta auxiliar, tanto para facilitar a vida do consumidor, quanto para estimular, né, potencializar as vendas
dos lojistas, dos varejistas. Em termos de característica, o shopping, né, ele vai ser cada vez mais arte, entretenimento, lazer, cultura, gastronomia, serviços e comércio. Então, essa é a transformação para que a gente está caminhando. Então, acho que essa integração, eu acho que nessa abordagem inicial era o que eu queria destacar. Olha, o Jordano já trouxe 2 pontos muito interessantes para a gente, que apimentam mais o debate. A questão tributária e a questão dos bets, que é uma questão gritante hoje, é uma questão até social também. O William, eu queria depois ver o comentário do William. Mas a gente tem um dever de casa aqui, né? Tendências, oportunidades e futuro do varejo. A gente tem que falar sobre isso. Então, eu queria encaixar essa pequena introdução de cada um de vocês, essa inspiração inicial que vocês colocaram, dentro desses 3 pontos, de tendências, oportunidades e futuro. Mas eu vou inverter agora a ordem da resposta, porque o Jordano tem ele tem, pelo atrasar da nossa agenda aqui, ele tem um voo daqui a pouco, então eu vou começar com ele, porque ele vai ter que se ausentar um pouco mais. Eu fiz um dever de casa aqui e trouxe como sugestão de tendências, como uma provocação inicial do debate, tomando por base, a gente tem um principal evento de varejo do mundo, que é a NRF em janeiro, que acontece todo ano, e nos últimos 10 anos, sempre tem aquela tendência, né? Inteligência artificial, metaverso, loja física que vai acabar, o shopping morreu, tem sempre uma coisa sendo discutida, né? O Roberto está sempre lá com a gente todo ano, está sempre discutindo algum ponto sobre esse. Mas nos últimos 10 anos, eu peguei assim, vamos pegar as top 3, 2 estão sempre entre as top 3. Uma é pessoas, discussão sobre pessoas, e aí vai muito do que o William e a Alessa falaram, também dessa questão geracional, que o Roberto mencionou muito bem, e essa questão também de sucessão, que o Felipe lembra muito bem na família dele. Pessoas. Segundo ponto, experiência. É sempre falar da experiência. O que é uma experiência que resulte num resultado positivo para a empresa em todos os aspectos, tá? E, naturalmente, a gente tem que falar de alguma coisa de inteligência artificial, nem que seja para dar a nossa opinião final sobre esse tema. Então, trazendo isso para uma questão dessas tendências, eu sei que o seu horário é curto, acho que você vai ter que responder tudo encavalado nesse sentido. Falando sobre essas 3 tendências, como o grupo vê esses três pontos que eu mencionei em relação à oportunidade de negócio, olhando para o futuro? Bom, em relação à NRF, o porquê dela nos últimos 10 anos abordar muito a questão de tecnologia é porque os maiores patrocinadores do evento são empresas de tecnologia. Então, acaba criando um viés. Mas, em termos de conteúdo, como você bem destacou, a questão de pessoas tal, e convívio. A nossa cabeça é de muito longo prazo, né? Assim, a empresa existe há mais de 50 anos. Eu vou pegar um caso recente e tentar ilustrar com uma situação. Eu vou pegar o Jacarepaguá. Parque Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, que foi construído durante a pandemia, onde muitos comentavam que o e-commerce, as pessoas passariam a comprar só pelo e-commerce e que os shoppings iriam acabar. Na pandemia, houve muita essa discussão. E nós construímos durante a pandemia. Inauguramos em novembro de 2021. Ali são 5.800 empregos diretos. Tá? Nós temos 100 mil empregos no Brasil. Aqui no Rio são 24 mil empregos diretos em todo esse ecossistema dos nossos shoppings. Quando eu crio 5.800 empregos diretos, num raio de 5 quilômetros, 80% desses empregos estão nesse perímetro. Eu vou melhorar a renda do entorno, eu passo a desonerar o sistema público de saúde e o sistema público de educação, pelo aumento da renda das pessoas. Como eu sou um ambiente limpo e controlado, eu passo a exportar conceitos de cidadania, que é a teoria da janela quebrada. As pessoas replicam aquele comportamento, a diferença do trem e do metrô. E aí o indivíduo A vai pintar a fachada da casa, o indivíduo B vai pintar a fachada da casa, e você tem uma espiral de desenvolvimento. Então eu peguei um retrato aqui do Jacarepaguá, mas vejam, acredito que todos conheçam o Barra Shopping, que tem 42 anos. Ali era um areal. Independentemente da renda, óbvio que o mix daquele empreendimento acabou construindo no seu entorno algo ligado àquela renda, até porque nós somos tribalistas, as pessoas se identificam com as características daquele lugar. Mas na nossa cabeça, quanto mais eu melhorar o meu entorno,
quanto mais eu desenvolver o meu entorno, esse entorno vai retroalimentar o meu negócio. Então, na nossa essência, sempre, e não é de agora, e não é porque na ANR fala, as pessoas foram sim o nosso motivador. Quando perguntam na companhia qual é o negócio da companhia, não é varejo, não é real estate. O negócio da companhia é dar prazer às pessoas. Então esse é o foco do nosso negócio ali todos os dias. Então as atrações, os eventos, o mix, né? Por exemplo, nós construímos o Teatro Multiplan dentro do Village Mall, um investimento de mais de 100 milhões. Quem que investe 100 milhões num teatro hoje no Brasil? Nós estávamos olhando as pessoas. Eu nunca vou ser remunerado, né, pelo aquilo que nós construímos. Mas aquela simbiose que você cria naquele entorno, aquilo vai retroalimentar o shopping. Então, as pessoas foram e sempre serão o drive dos nossos negócios. Mas para isso a gente precisa ter um acompanhamento muito de perto, muito preciso, porque as tendências, os desejos, as vontades das pessoas, elas vão variando com o tempo. Então, quando a Forever 21 veio para o Brasil, por exemplo, você tinha filas, que nós tínhamos que colocar os pitôs de fila, porque as pessoas queriam conhecer a Forever 21. E ela saiu do Brasil porque ela já estava assim desgastada em termos de mix, em termos de exposição de marca. Talvez tiveram alguns erros estratégicos, enfim. Mas rapidamente, né, nós colocamos outras atrações dentro daquele espaço, de acordo com a necessidade com que aquele público estaria. Então, o drive do nosso negócio será sempre as pessoas. Ainda que você vá tangibilizar nas coisas que são material dos shoppings, porque na nossa vida, o que realmente marca a nossa vida são as pessoas, não são as coisas. E nós somos essencialmente gregários. Então, essas são as pilastras que mantêm o direcionamento estratégico da empresa daqui para os próximos anos, certamente. Eu vou pegar o seu gancho, porque eu estive no Parque Jacarepaguá para conhecer o shopping, conhecer em especial a operação da Telerio. O Roberto montou uma loja de referência lá, e já com tecnologia embarcada nela. Roberto, eu quero seguir, então, depois do Giordano, pegando a carona aí, já mencionando a sua loja, né, nova lá, dessas tendências e desse aspecto geracional que você mencionou aí. Você quer ir por esse lado? O que você quer falar primeiro em relação... São pessoas mesmo? É experiência mesmo? O Giordano está certo? É o principal das três que foram mencionadas? Não, com certeza. Ou seja, qualquer planejamento que você faça no varejo, o grande dilema é entender esse cliente, né? E eu acho que tem um debate importante, até o Joedir comentou um pouquinho sobre essas feiras internacionais que falam muito de informações, né? E quando a gente traz essas informações para o Brasil, é importante a gente conseguir fazer algumas análises, né? Pela primeira vez, depois de muito tempo, os extremos da pirâmide estão muito ativos, ou seja, se a gente pegar a primeira população, na verdade, mais jovem, a geração Z, a geração millennial, né? Que hoje no Brasil representa alguma coisa como 47% da população, que vai ser 60% agora daqui a 6 anos, eles, na verdade, só representam 15% a 20% do poder de compra. Então, é um grupo que, na verdade, tem muita ambição, tem muito interesse em compra, mas não tem o poder de compra, né? E pós-pandemia, esse grupo, na verdade, vem tendo uma transição, porque a gente observa um aumento, na verdade, dos jovens de 18 a 29 anos morando com os pais. E gera uma influência cruzada, na verdade, um padrão de consumo de 18 anos influenciando alguém com mais da geração prateada e vice-versa, né? Então, entender esse movimento ele é muito importante. Quando a gente olha um pouquinho, aí comentei um pouquinho dos 70 anos da Telerio e fala muito dessa geração prateada, que é a geração 65+, né? É uma geração que nasceu na loja física. Então, a relação que ele tem sempre foi a relação com a loja física. É hoje no Brasil um grupo que talvez seja 10% da população, mas que tem 40% do consumo. Pessoas que estão ativas hoje no mercado de trabalho com a sua receita, mas ao mesmo tempo têm a sua poupança para fazer, na verdade, os seus desejos pessoais e, na verdade, os seus desejos também da família, né? Então, como é que a gente trabalha esse processo? Acho que o desafio, na verdade, é como é que você monta uma loja, como você monta uma estratégia que consiga olhar esses dois extremos. E muitas vezes é muito enganoso, né? Tiveram 2 dados aí na pesquisa que foi colocada que me chamaram a atenção, né? Até eu dividi um pouco com vocês, né?
Globalmente foi feita uma pesquisa que no Japão, no ano passado, foram vendidas mais fraldas para idosos do que para crianças. Então, você imagina você montar uma estratégia de farmácia olhando um público, mas, na verdade, o público é um pouco diferente. Pegando um pouco do tema talvez mais popular agora, que são os jogos eletrônicos, né? Não importa se são as bets ou os jogos no computador, né? Nesse ano, nos Estados Unidos, tem mais gente, na verdade, sendo jogadores eletrônicos com 65 anos ou mais do que a geração de 14 a 25. Então, acho que o desafio que a gente tem um pouco é como é que você consegue montar uma abordagem, tanto física como digital, que consiga olhar esses dois extremos. E o que tem em comum desses dois grupos, que eles buscam o que a Alessa comentou, experiência. Eles querem, na verdade, que a loja tenha um propósito. Então, você precisa, na verdade, criar, entender esse teu público. Não é o público que vale para tudo, ou seja, cada segmento tem uma particularidade, mas acho que a tendência, na verdade, é se observar mais esses comportamentos e montar suas estratégias em função disso. Olha, quer falar, Jordão? Complementar, por favor? Não, eu só queria me desculpar. Realmente eu estava aqui no horário, era das 3h30 às 4h30, eu entendo que eu cumpri bem aqui, mas eu tenho um compromisso. E para eu também não ser deselegante no outro compromisso, então eu vou pedir licença para sair, tá bom? Muito obrigado, Jordano. Felipe, vou seguir com você. Deixa eu me aproximar um pouco mais, para não ficar distante. Eu quero participar da festa também. Vamos lá. Felipe, eu vou seguir com você nessa mesma questão das tendências que nós colocamos. E aí, estou vendo que a coisa está caminhando para pessoas, é isso mesmo, você tem uma rede, e aí você pode responder. O maior desafio são as pessoas mesmo, essa tendência que não é tendência, é a realidade do dia a dia? Isso não é nem tendência, né? Isso sempre foi assim. Mas eu queria, além dos clientes, falar das pessoas internas, né, do nosso time, porque para o cliente ser bem atendido, o time tem que estar satisfeito ali, né? E eu acho que a empresa, ela tem um papel social muito importante, né? Meu pai não estudou, meu avô não estudou, então a Casa Pedro, ela, além de gerar 1.600 empregos, ela tem o dever de fazer com que uma pessoa que também não estudou, que a gente não cobra isso na entrada, no recrutamento, nosso recrutamento é bem diferenciado, bem interessante, porque é muito focado em valores. Você tem teste de time, você tem teste de atendimento ao cliente, você tem teste de honestidade, né? Isso é muito interessante, porque até pessoas muito estudadas acham que, por exemplo, a honestidade é um valor de empatia, né? Quando você fala, você cometeria um desvio de conduta com a empresa? 95% das respostas são, não, a empresa está me dando oportunidade, a empresa é uma empresa legal, eu não vou fazer isso por causa da empresa. Então, essa pessoa tem uma chance muito, não é que a gente não vai contratar não, porque é uma cultura errada nossa e uma coisa que o Brasil às vezes não corrompe, mas é um assunto muito mais complexo. Mas essa pessoa, ela tem que entender que ela não deve cometer um ato de desvio de conduta, não é pela empresa, por nada, porque essa pessoa, se ela tiver esse pensamento, ela vai justificar um ato da empresa que ela não concorda para cometer um desvio de conduta. Então, a honestidade tem que ser um valor dela, não um valor de empatia. No sentimento de time, a gente cria situações onde ela pode ganhar o mérito sozinho, num trabalho de grupo, que a gente entende se ela quer dividir o mérito. Então, toda pessoa de time, ela tem problemas de mérito que quer puxar para ela e de culpabilidade que ela quer tirar dela. Então, esse teste também é muito importante no recrutamento. Uma vez um recrutamento muito bem feito em cima de valores, e você treinando essa pessoa, quanto menos capacitação ela tiver, mais fidelidade e lealdade a você, a sua empresa, ela tem. Então, você tem um turnover muito mais baixo, você tem um custo de rescisão mais baixo e uma galera mais simples, mas muito apegada ao negócio. Nossos maiores concorrentes, muitas vezes, são franquias, e um gerente nosso, eu não trocaria por um franqueado que bota o dinheiro dele lá. Então, é mais dono que o próprio franqueado. Então, e outros segredos mais, por exemplo, eles têm que saber exatamente o que entregar. Então, a pirâmide, ela é general, ela é autoritária no que entregar. E eles têm que ser muito autônomos no como entregar. Então, um líder servidor que dá autonomia, né? Tem que entregar isso, você tem os teus KPIs, mas o como eu estou aqui para te ajudar, né?
Então, um monte de segredo que faz esse pessoal da ponta, que tem um dia a dia muito difícil, principalmente de transporte, chegar lá e oferecer para gente de clientes geracionais, né, os cinco gerações comprando juntos, empoderados num ambiente que eles gostam de trabalhar para que o serviço seja o melhor possível. Maravilha. Eu vou pedir para o William você ficar por último, que aí você faz uma análise antropológica até dessa fala de todo mundo, tá? E eu quero fazer uma provocação para a Alessa, porque ela é especialista em moda e tudo isso que deixa a gente um pouco mais feliz todo dia, né? Mas eu quero falar especificamente do varejo de moda. O Rio é um polo de moda fortíssimo no varejo, né? Com várias marcas, inclusive globais. Eu puxei as tendências de pessoas experiências, estão falando só de gente, praticamente só de gente. O que você vê no varejo de moda? Você vê também essa discussão ou tem outras coisas que estão por trás disso? Eu acho que cada vez mais a gente tenta, como se fosse um Tinder, né, de uma empresa, né? Juntar os segmentos, né, fornecedor e motivar, encontrar aí o cliente. Eu tento fazer isso na minha super pequena estrutura, né, mas que às vezes as pessoas falam, uma vez eu estava em Paris fazendo um showroom, aí olharam a Alessa, aí me olharam, aí eu falei, nice to meet you, I'm Alessa. Ele falou assim, ué, mas a Alessa não é grande no Brasil? Eu falei, mas eu estou aqui. Então, quanto mais pessoal, né, mesmo, você vê a Luísa aqui falando, né, a proximidade, como você faz essa informalidade. Na sua loja, é incrível como a gente consegue pegar exatamente o que a gente precisa, na quantidade que a gente precisa. Isso é genial, né? Isso não existe em supermercado. Né? Você quer comprar um pouquinho, um tempero, alguma coisa, você tem que comprar 500 gramas de tempero, né? Quem cozinha, quem gosta, né? Meus filhos amam aquela coisa, parece um jogo, né? Aquela coisa parece um Pac-Man, aquilo ali. Então, eu acho que, aí, trazendo para a moda, né? O Rio de Janeiro, acho que o Brasil perdeu um pouco, né? Eu tenho entrado agora mais no Carnaval, tenho feito figurinos, né, para Alcione, Tereza Cristina e Milton Nascimento, agora aqui em Rio da Portela. Então, eu vejo o Carnaval como ele é incrível, né, como ele é internacional, e como a moda carioca já foi tão internacional, e agora a gente está com, né, sou conselheira da prefeitura para a moda, para criar um novo evento de moda, uma semana de moda, e como a gente precisa que o varejo tenha uma celebração, o varejo precisa ter, assim, não sei, na sua loja, sabe, como que a gente dá vida ao eletrodoméstico, como a gente sente essa interatividade, né? Na sua loja, eu vejo, né, como é legal entrar ali, pertinho da minha loja em Ipanema, eu não passo ali sem querer comprar ou experimentar, que é muito legal, né? Tem o test drive, que é muito bom. Então, assim, na moda, como que a gente experimenta, como é que a gente usa, como a gente, esse desafio, né, de fazer o varejo parecer mais leve, né, do que é. Então, assim, a semana de moda, eu acho que a gente tem que resgatar, né? Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta. Sim. Eu acho que o varejo, tanto de quantidade como de exclusividade, como é o meu caso, né, de tamanhos diversos, né, de tickets médios diversos, eu acho que ele precisa de conceito, precisa de encontro, precisa do know-how carioca, né, que os carioca-holics, que eu brinco do mundo todo, né? O turista que vem para o Rio de Janeiro e ele se sente carioca, ele sai com uma havaiana, ele sai querendo distribuir o Rio de Janeiro pelo mundo, né? E eu acho importante a gente estar muito ligado a essa experiência e essa alegria que a gente pode transportar para o nosso produto, né? Falei do Carnaval porque eu acho que, assim, é uma obra de arte, é incrível, né? Queria falar um pouquinho da arte também no varejo, a arte do atendimento, né? A arte de arrumação de loja, né? Eu trabalho arte conceitualmente na minha loja, né? A loja que eu tive no Shopping Leblon era uma galeria de arte, as peças são arte para vestir, né? E as clientes eu chamava de colecionadoras e as vendedoras de marchand. Então, acho que a gente tem que, assim, né, quando você vê a Luísa falando do produto dela, acho que você tem que mergulhar no que você faz, se apaixonar pelo que você faz, que vai dar certo, né? Então, a gente vê muita gente, na moda, principalmente, né, marcas nascendo, marcas morrendo, e marcas nascendo, e lojas abrindo e fechando. Eu acho que o tamanho é muito importante também do varejo, né? Ter um varejo grandioso, às vezes, não é o resultado. Assim, na minha marca, por exemplo, eu já tive 4 lojas, um atacado enorme, exportação para mais de 25 países, né? Consegui, assim, isso uma saga, né? Euzinha indo lá fazer showroom no mundo todo.
Mas o meu tamanho hoje em dia me deixa feliz e parece que a minha marca hoje em dia tem uma dimensão, mesmo sem desfilar, uma dimensão maior, né? A Apex agora, através da Tex Brasil, me convidou para ser parte do comitê. Já fui antes, mas hoje sem desfile fazer isso, né? Uma nova maneira que eu encontrei também é de apresentar minhas coleções, que não é numa passarela de moda, mas é no palco. Eu apresento hoje em dia cantando. Então, assim, cantei em Paris para apresentar a coleção. Então, eu acho que, assim, o que eu faço na marca, a gente pode fazer na Telerio, né, na Casas Pedro, a Multiplan, né? Como ele precisa de entretenimento para ele ter fluxo, né? Então, assim, a moda é entretenimento. Acho que hoje em dia são os encontros, né? É o Tinder do varejo, né? Que eu digo assim, como a gente faz para encontrar e para trazer com felicidade, com alegria e com o poder aquisitivo que a gente precisa, porque também não adianta você fazer uma loja que não conversa com o produto, com o cliente, né? Então, assim, no meu caso, eu tenho esse exemplo do editorial de moda que acontece dentro da loja, que as minhas clientes se identificaram. Eu quero o meu momento de relax, de wellness, de empoderamento, né, das mulheres. Não importa a cor, não importa a forma, se é PP, se é GG, se é amarela, se é preta, se é branca, né? A gente tem, assim, os caftans, né, como eu estou usando hoje, que cabem em todas as mulheres, né? E tem vestidinhos que são a vácuo, né? Que só cabem, né? Mas, assim, eu acho que é isso, respeitar o cliente, escutar e interagir o máximo possível, né? Muito bom, assim, poder... Muitas vezes eu não consigo estar na loja, eu tenho gêmeos de 6 anos, né? E aí foi muito tempo que eu fiquei fora da loja, mas hoje em dia, cada vez mais, eu estou lá dentro e vejo como dá para a gente elaborar o varejo e desafiar o varejo também, né? Se arriscar. Eu acho que quando a gente é menor, a gente arrisca mais. Mas, de repente, se arriscar numa loja. Vamos fazer uma loja de sonho? Qual é o meu sonho para essa loja, né? E aí ver o que acontece. Eu acho que a gente tem que investir e arriscar no varejo. O varejo, para mim, é um risco, né? Eu sempre fiz pedido de atacado, que eu vinha com pedido, como eu faço agora na exportação. Amanhã eu vou para Paris, vou com 100 peças... E aí essas peças eu faço pedido e produzo. O varejo não. O varejo você bota o estoque ali, você não sabe o que vai acontecer, quem vai aparecer, se vai acabar o estoque no minuto. Então, assim, é uma arte. Assim, eu aplaudo quem tem 160, 200, 300 lojas, porque eu acho assim incrível. É uma arte. Olha, ela já falou de desafios e oportunidades também, que é o próximo que a gente vai falar. Já falou, a fala dela foi bem densa e isso vai dar mais pimenta para a gente. Mas, William... Eu quero só esclarecer um ponto antes. Quando a gente falou tendências, pessoas, experiência, inteligência artificial, pessoas não são tendências. A gente sintetizou na palavra pessoas, porque todo ano se debate alguma coisa em torno das pessoas, seja customer centricity, customer experience, employee experience, sempre tem algum termo, alguma coisa para dentro ou para fora, falando de gente relacionado ao varejo. Então, sintetizei em pessoas, mas não, claro que pessoas não são tendências. Mas olhando para o que o Felipe falou, o Roberto, a Alessa falaram, coisas distintas. O Felipe levou para um lado, o Roberto a parte geracional, a Alessa já estendeu um pouco mais com outros pontos que já misturam com oportunidades. E você, na sua fala, se deu um respiro muito interessante no início. Você colocou essa questão do social, do jeito carioca, com essa coisa toda. Mistura isso com as colocações dele e me dá um norte do lado de cá, da antropologia, de toda essa visão que você tem. Como é que a gente está caminhando com o varejo, com essas questões sociais, esses desafios geracionais e esses desafios, as oportunidades colocadas por eles, por favor? Boa. Eu saí de licença da FRJ no final de 2022 mudei para São Paulo, fui assumir o desafio corporativo lá. E a gente estava conduzindo uma pesquisa que tive que interromper pela licença, mas eu lembro de um ponto interessante que apareceu, que estava na fala do Jordano também, quando ele fala que se falava muito que o físico ia acabar, né? Com a pandemia, agora vai tudo virar digital, vai transformar tudo por completo e tal. Várias análises falando isso, é o fim da loja, é o fim do shopping center, enfim. E aí era engraçado, porque a gente conversava, engraçado não, porque nada era engraçado nesse contexto, né? Mas era curioso, porque a gente conversava com alguns consumidores, assim, e as pessoas falavam, não, agora eu compro online, né? Eu estou comprando coisa para lazer dentro de casa. Então, era um boom de venda de churrasqueira, de aparelho de limpeza em casa, ou de coisa para brincar, jogos, etc.
Mas aparecia uma coisa interessante, assim, porque o consumo, ele é uma atividade que é sempre para mim e para o outro, né? Ela não é só para mim. Eu estou comprando uma roupa para me vestir de uma determinada forma e ser visto de uma determinada maneira. Estou comprando um eletrodoméstico para aproveitar e ver aquilo, mas também para receber as pessoas da minha casa e elas verem a minha geladeira, a minha televisão, e aquilo diz algo sobre mim, né? E na compra online, as pessoas gostavam de ficar pesquisando o preço, olhando, pô, aqui está mais barato, aqui está mais caro, né? Que nem a gente faz e quando vai na rua comprar alguma coisa, alguém elogia e você fala, olha, não sabe quanto eu paguei, né? O preço normal é tal e eu consegui comprar bem mais barato, enfim. As pessoas fazem isso no digital, faziam isso no digital na pandemia, né? Vai fazer sua pesquisa para encontrar a melhor opção de compra, enfim. Mas elas sentiam falta de ver e ser vistos. Porque o fazer compra presencial, eu estou vendo outras pessoas, elas estão me vendo, eu não estou entrando numa loja e as pessoas estão vendo que eu estou entrando. E tem um outro ponto importante no físico também, que é a possibilidade de negociação, assim, de conversa com o vendedor. Ali de sedução, enfim, ali no online, eu escolho um produto, eu já tenho as condições de pagamento, tudo ali certinho, 1, 2, 3, 4, 6 vezes. No físico, você tem seu pagar à vista, tem seu, eu posso botar num cartão e ou vai no mercado, passa essa parte aqui no alimentação, essa outra no coisa. Você tem a possibilidade de conversa, de interação, né? E as pessoas sentiam muita falta disso, assim. E aí é interessante que, no contexto que a gente vive hoje, dessa mudança de pirâmide, de contato de gerações, enfim, as pessoas cada vez mais buscam entretenimento no momento de compra. Consumo sempre foi experiência. Quando surgem as grandes lojas de departamento na Europa do século XIX, os shopping centers do final da década de 50 nos Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra Mundial, são espaços de entretenimento. As lojas são espaços de entretenimento. Quando eu vou na Casas Pedro, eu me divirto ali vendo... tem uma memória de mercados anteriores que eu não vivenciei, né? Mas ali eu estou me conectando com algum aspecto cultural, enfim, da minha localidade, às vezes sem saber, de forma inconsciente, estou me conectando com aquilo. Então as pessoas cada vez mais buscam, uma pesquisa recente da Ipsos, que foi divulgada agora, que o tempo que as pessoas gastam para lazer na vida é muito pequeno, é muito escasso. Então, o lazer tem que estar conectado a atividades que eu vou fazer rotineiramente. E o consumo está muito ligado a isso, o ir às compras está muito ligado a isso. A sociabilidade conectada com uma experiência mágica de lazer, de entretenimento, não só do ato de comprar. Eu não vou lá fazer uma transação comercial, eu vou lá fugir da minha realidade, é um momento de suspensão da realidade. Quando você está num shopping center, às vezes quem nunca saiu de um shopping center depois de um tempo falou, nossa, escureceu, né? Parece que o tempo não passa, é como se você estivesse num cassino ou num parque de diversões fechado. Você não percebe que passou. A realidade é suspensa, as regras ali são outras. Numa loja, as regras são outras. Eu posso me divertir vendo os aparelhos, viajando e tal. Posso não comprar nada até, mas eu vou olhar tudo e falar, caraca, que legal, que bacana esse novo que saiu e tal. Ou ficar descobrindo produtos que eu não conheço e que no dia seguinte eu não vou nem lembrar dos produtos. Quando eu voltar, eu vou ter que entender de novo. Então, as pessoas estão buscando, e aí eu vejo como possibilidade de tendência, de oportunidade, essa busca por experienciar no momento da compra, assim, né? De vivenciar coisas para além do ato de comprar, de uma condição boa de compra. E aí eu acho que a oportunidade que se coloca nesse contexto complexo de contato de geração, né, pirâmide e complexidade também que vai muito além de classe, de renda, outros fatores que influenciam na nossa vida social, a gente entender cada vez mais as pessoas. E hoje, o que a gente tem de mecanismo para isso, além das metodologias de pesquisa tradicionais, é inteligência artificial. Assim. Eu tinha muita... sabe, ficava muito na defensiva, assim, mas mergulhando no universo de tecnologia, assim, tem uma possibilidade que a AI traz para a gente de potencializar as ideias que a gente tem sobre as pessoas, que é muito rica, assim. E aí, o desafio que se coloca para mim, no varejo carioca, no comércio carioca de uma forma geral, como é que eu uso inteligência artificial conectado com saberes tradicionais, metodologias tradicionais, para entender como eu torno cada vez mais mágica a experiência de compra dos consumidores. Que é isso que eles estão buscando, assim, essa fuga de uma realidade dura, de trabalho, cara, pesado, etc. Então, conectando, assim, tendência e oportunidade, acho que fica essa questão pra gente. Eu quero até seguir com você num ponto, nosso tempo está escasso, né? Você viu que a gente foi meio achatado aqui no nosso tempo. Então,
deixa eu colocar uma coisa que é muito importante aqui. Você falou agora do entretenimento. Claro que todo mundo vai pensar logo em consumo com entretenimento, o melhor case do mundo é a Disney, claro, né? Mas tem outras marcas, até internacionais ou nacionais, que já conseguiram transcender isso, como a Lego, outras marcas, trazendo entretenimento com consumo em relação a isso. Eu acho que isso é um dado importante. Mas como a gente tem o tempo mais resquício agora, eu queria explorar muita experiência, que é o assunto dos três que eu mais gosto de falar, mas eu quero voltar para essa rodada, que pode ser até a final, pelo tempo da gente, falando de oportunidades para o futuro. Eu vou voltar de novo, começando com meus dois companheiros, o Roberto e o Felipe, para depois voltar para a Alessa e para o William, tá? A gente vai ter que ser bem mais rápido agora nas nossas respostas. Vocês estão com a mão na massa, tocando duas operações muito importantes de referência no Rio de Janeiro. Eu quero ressaltar isso para todo mundo. A Telerio e as Casas Pedro são referência e orgulho para nós aqui no Rio de Janeiro. É assim, qual oportunidade vocês estão vendo? Como é que vocês estão vendo daqui para frente o futuro, diante dessas primeiras falas iniciais da gente aí? É assunto para muita fala, mas vai ter que ser mais curto aí. Roberto, oportunidade e como é que você vê a visão de futuro daqui para frente para o varejo aí? Uma pena que a gente não vai poder roubar o tempo do próximo, mas acho que são temas interessantes ali, e acho que um pouco do que a Alessa comentou me despertou dividir uma questão com vocês, né? Ou seja, em geral, nós como clientes vamos às lojas por duas razões, ou por uma necessidade ou por um desejo, uma ambição, né? E isso, se você vai num ambiente de entretenimento, como o William comentou, você tem uma sensação de uma conexão muito maior da marca com o próprio consumidor, né? Queria compartilhar uma história aqui, que talvez se retraduza um pouco disso. A gente abriu uma loja em Volta Redonda, e a gente tem no nosso padrão de lojas um orgulho, uma representação grande do Rio de Janeiro. Então, parte do nosso piso são as pedras portuguesas da Praia de Copacabana, né? E aí, na inauguração em Volta Redonda, a gente encontrou uma senhora muito emocionada. E a primeira reação que eu tive foi, bom, deve ser alguém que já foi cliente nosso aqui e mora em Volta Redonda, e me aproximei dela, né? E ela falou, muito obrigado. Eu falei, mas, ok. Ela, na verdade, já se mudou do Rio para Volta Redonda há muito tempo, e era a primeira vez que estava tocando com os pés na praia de Copacabana, né? Então, ou seja, a loja física, que todo mundo falava que ia morrer, ela não morreu, pelo contrário, acho que ela se torna cada vez mais um ambiente de experimentação, um ambiente de conversa, um ambiente de diálogo. E o Rio de Janeiro, na verdade, vem num processo complicado, porque a gente vê muitas, na verdade, lojas fechando, agências bancárias que eram, na verdade, uma atividade também importante se encerrando, e dá essa impressão de que o mundo físico morreu. Mas eu acho que o Carioca é resiliente, sempre esteve na vanguarda, e a gente consegue, na verdade, observar, tanto em loja de rua como em loja de shopping, essa recuperação de lojas, na verdade, se despertando do pós-pandemia, né? E aí, só pegando um pouquinho do ponto de futuro, eu acho que, na verdade, é colocar um pouquinho mais de tecnologia nessas lojas. Ou seja, todo esse processo que o William comentou, de que, eventualmente, no online, você tem ferramentas de comparação de produto, etc. e tal, por que a gente não consegue fazer isso também dentro da loja, né? Então, acho que um pouco de tentar entender a nossa razão carioca de ser e poder disseminar no Estado e, ao mesmo tempo, colocar alguma coisa de tecnologia. Maravilha. Felipe, olha, é a mesma pergunta, tá? De oportunidades e futuro para frente. Agora, eu queria dizer uma coisa, ele foi puxada a experiência no tema. Um dos fatores de grande fala esse ano foi a experimentação como fator de diferenciação dentro da experiência. Você poder fazer uma experimentação dentro do processo de experiência de uma loja. A sua loja é possível fazer experimentação, né? Como é que é isso? Não, para falar no microfone que eu estou falando. Tem uma bancada, gente, em Ipanema, lá na Casas Pedro. Não só aquela entrada que você tira quantas gramas você quiser de cada coisa, que também pode experimentar, porque eu falo, ai, e essa tâmara aqui que está maior? Não, quer experimentar? Mas atrás tem uma bancada incrível, né? Que tem várias experiências e chefes fazendo coisas. Isso aí é um parque de diversão, gente. Né? Seria um supermercado, parque de diversão. Não, vamos lá. O que eu posso falar de diferente aqui, né? A indústria, ela foi durante muito tempo um significado de segurança alimentar, né? Ela abusou um pouco dos conservantes, da química, né? E as pessoas começaram a procurar de novo essa compra antiga sem industrialização, e a Casas Pedro surfa muito bem nisso. Então, a oportunidade para a gente
é uma oportunidade de saudabilidade, pelo que o próprio granel, que tem menos química, oferece, e também a gente está investindo muito em marca própria, onde menos conservantes, você tem uma variedade menor, mas também com menos conservantes, que é uma outra oportunidade que a gente vê. Então a gente pega a não industrialização e uma industrialização mais consciente, tá? São duas oportunidades que a gente está vendo. Uma terceira oportunidade também na contramão, né, do que todo o mercado faz, é quando as pessoas estão fora da loja. Todo mundo aqui está acostumado a receber mensagem de WhatsApp, de mensagem de texto e tal. E a gente procura aproveitar, a gente tem mais de 1.200.000 clientes por mês nas lojas, o momento que a pessoa está na loja, né? Então a gente quer comunicar com ela quando ela está ou na loja ou próxima a ela. Então a gente está investindo muito em uma maquininha que todo vendedor, que a gente chama de mordomo, tem, com propostas específicas para o CPF da pessoa. A gente quer ter um contato enquanto ela está na nossa loja, aproveitar esses dados mais do que quando ela está fora, porque a gente acha que ela está sendo bombardeada quando está fora. Então, de uma forma rápida, 3 coisinhas que a gente está fazendo diferente aí. Estamos correndo com o tempo. Alessa, a sua visão. Eu sempre estou empurrando você para o varejo de moda, né? Sempre, porque eu não quero perder essa oportunidade, mas vamos tentar aí, para dar tempo para o William também. O que você vê como oportunidade de futuro? Eu vou lá fora e vejo a opção de marca brasileira já, e carioca. Isso é uma oportunidade lá fora, o digital, ou esse jeito carioca aqui? Eu acho que o jeito carioca é infalível, né? Infalível, assim. E acho que lá fora, né, nosso tropicalismo sempre vai dar certo, né? Teve uma época, a minha marca tem 20 anos, eu exporto há 20 anos, porque quando eu comecei fazendo as calcinhas, que foram muito famosas, calcinhas com Santo Antônio para casar, Santo Expedito para causa urgente, obrigada pela preferência, obrigada, volto sempre. Eu traduzi e fui lançar essas calcinhas na Inglaterra e no Japão, com 6 meses de marca, né? Então, assim, a inovação... Eu fui para o Jô Soares, porque essas calcinhas fizeram sucesso, e aí tinha Jô Soares no mundo inteiro, e eu comecei a exportar para o mundo inteiro com 6 meses de marca. Então, assim, eu acho importante inovar, arriscar, claro que dentro de cada mercado, né? O mais importante ainda é fazer as pessoas conhecerem a sua marca, não só no espaço do varejo, mas em outros lugares. Por exemplo, na moda eu achei a oportunidade de vestir as cantoras. Então eu visto, acho que eu sou a marca que mais veste cantora no Brasil. Só falta o Roberto Carlos agora, que eu vou daqui a pouquinho vestir, que eu já tenho uma estratégia. Então, assim, é aquela amostra que você dá, né? Ou por alguém que é super famoso, enfim, você tem que dar um jeito de expandir o seu ponto de venda, né? A entrega no Lojas, né, que é um aplicativo maravilhoso, a gente, no e-commerce, não entrega no mesmo dia, muitas vezes eu até consigo, mas assim, você em meia hora, o seu produto está na casa da cliente, que vai para uma festa, tem que dar um presente, enfim. Então, assim, extrapolar o seu universo terreno, mas não só com o e-commerce, né? Acho que o e-commerce também pode ser mais divertido, né? Quem sabe, né? Se você ter banner de entretenimento, ter uma janela para uma experiência também. Mas, enfim, eu acho que tem que arriscar, tem que ser ousado. E eu acho que as vezes que eu mais funcionei na minha marca foi quando eu arrisquei. E muitas vezes o nosso tamanho impede, né? E o dia a dia impede de arriscar. Mas inovar e arriscar, eu acho que é sucesso garantido. Maravilha, William. Daqui para frente, oportunidade, o que você vê de oportunidade e o futuro lá na frente? Pedras de Copacabana, os mercados tradicionais, talvez do Rio de Janeiro, materializados hoje no século XXI, né? Outras marcas que buscam aspectos brasileiros ou do Rio de Janeiro também, a Osklen, com até os meados da década de 2010 ali, que era o Brazilian Soul, reinterpretava questões cosmopolitas a partir de uma lente brasileira, né, o ambientalismo, né, o jeito de ser brasileiro e tal. A Farm, com uma moda carioca no discurso, na vestimenta, enfim. Várias outras marcas. A sustentabilidade. Enfim, sustentabilidade, enfim. Várias outras marcas, empresas que
vão buscar sua diferenciação a partir de elementos locais, culturais. E para mim o caminho do futuro é, olhando assim, estudando o consumidor e mercado, enfim, a criação de experiências cada vez mais capazes de fazer com que o cliente escape da realidade fora do ambiente da compra e viva aquela realidade para além do ato de comprar, mas para se divertir ali e pensar em outras coisas que não é a rotina do dia a dia, conectada à tecnologia, mas sem perder a essência fundamental, que é estar ligado a práticas, hábitos, comportamentos e modos de ser cariocas, assim. Porque se a gente perde isso, não cria conexão. Se eu boto uma loja super tecnológica e tal, mas que não tem a possibilidade do cara ver, putz, aqui tem uma opção de preço diferenciada, caraca, aqui eu consigo negociar com o cara, aqui tem um aspecto que me lembra a minha infância, aqui tem algo que está conectado ao bairro que eu moro, enfim. Se a gente perde isso e caminha só para o tecnológico, você perde a conexão com as pessoas. Então, a experiência, para mim, no Rio de Janeiro, tem que estar conectada, a experiência de compra, de venda, a modos de vida, visões de mundo, comportamentos, ideologias do Rio de Janeiro. Assim, isso, para mim, é uma oportunidade, tendência e caminho para o futuro. Assim. Olha, a sua fala é muito do que eu penso também, tá? Eu concordo, assim, gênero no grau que você falou, essa questão toda da experiência sendo um pilar de sustentação do que a coisa pode ir para frente, que tenha futuro. Você tentando fazer uma síntese mais assim, bem que eu acho que a sua fala enuncia bem, eu vou pegar a gravação, eu vou pegar esse recorte teu e vou colocar, tá? Infelizmente, nosso tempo está esgotado, a gente perdeu até um pouco de tempo, está esgotado em relação a isso. Eu quero agradecer demais, William, por você ter vindo até aqui, para estar presente com a gente, as suas falas muito pertinentes, meus queridos amigos de bancada no Conselho de Varejo aqui da Associação Comercial, Felipe, Roberto, vocês são expoentes do varejo carioca aqui, com operações funcionando, essa querida Alessa aqui, que trouxe uma visão absolutamente muito mais refrescante para a gente, inspiradora pela energia que ela passa e transpassa para todos nós aqui. Obrigado também por você estar aqui, ter aceitado o nosso convite e principalmente para vocês aqui, terem estar prestigiando aqui o nosso segundo Fórum Rio Empreendedor da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Espero que vocês estejam com a gente ano que vem também. Gente, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada. Neste momento, desfaz-se o painel. Informamos que aqui à nossa esquerda está o avatar do Barão de Mauá com inteligência artificial, que vai ser apresentado e entrevistado na sexta-feira. Daremos início ao painel A Transformação Digital e Tecnológica do Rio, Oportunidades e Barreiras a Serem Vencidas. Neste momento recebemos os moderadores do painel, o presidente do Conselho Empresarial de Inovação, Transformação Digital e Tecnologia da ACRJ, senhor Júlio César Urdagarim Batista Júnior. E a subsecretária de Empreendedorismo e Inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura do Rio de Janeiro, senhora Carla Cristina da Costa. E os debatedores do painel, o sócio-diretor da Brand Consultoria, senhor José Carlos Fellner, o diretor executivo de Negócios Digitais da Rede DOR São Luís, senhor Ariel Dascal, o diretor sênior de Produto e Marketing IoT Qualcomm Latam, senhor Leonardo Finizola, e o gerente de Soluções e Negócios da Tobit, senhor Felipe Sandes.
Passamos a palavra ao presidente do Conselho Empresarial de Inovação, Transformação Digital e Tecnologia da CRJ, senhor Júlio César Urdangarin. Acho que agora sim. Bom, boa tarde a todos. Presidente, pela oportunidade de estar conduzindo esse painel aqui junto com a Carla, uma parceira já de alguns anos também. E essas figuras super ilustres aqui, Ariel, Felipe, Fellner e Filizola. E a gente tem aqui meio que a obrigação, né, de mostrar como é que está esse processo de transformação digital na cidade do Rio de Janeiro, assim como também do ponto de vista empresarial. Discutir um pouquinho das oportunidades e as barreiras a serem vencidas, para que a gente possa, de fato, alavancar o uso da tecnologia para todos, presidente, porque eu acho que a tecnologia ela não pode ser seletiva, ela tem que atender, e a gente está numa casa como associação comercial, que tem aí boa parte dos seus associados pequenos e médios empresários, e essa tecnologia que as grandes empresas já utilizam, elas podem e devem ser utilizadas também pelas pequenas empresas, que a gente sabe o quanto é possível melhorar, o quanto é possível agregar esse tipo de solução. Então, bom, dando continuidade, eu vou passar aqui para a Carla, para que a Carla fale um pouquinho, faça a abertura aí dos painelistas. Carla, seja bem-vinda e boa tarde a todos. Bem, gente, estou aqui meio enrolada com meu óculos e agora eu não sobrevivo mais sem ele. Boa tarde a todos, tá? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui nessa casa tão honrada, né? 215 anos, não é qualquer coisa, não é? Casa de Mauá. Eu sou muito ligada, embora algumas pessoas hoje em dia não sejam tão ligadas à tradição, eu sou muito ligado, acho que a gente tem que valorizar a tradição. É uma coisa que muitas vezes a gente deixa de lado hoje em dia, né, por uma série de questões. E olha que eu sou de inovação, hein? Então, eu sempre falo, né, eu sou aquela pessoa que sou de inovação e eu acho que não existe inovação se quem é a sociedade que não valoriza a tradição, né? Sempre tem que caminhar junto, lado a lado. E falando isso, né, é um tema, né, super relevante. A gente sabe que a transformação digital, ela acabou, né, recebendo um aporte, né, em termos de velocidade, né, seja porque foi quase fomos obrigados, né, mas não interessa, a partir da pandemia, né? Então, se antes era opcional, passou, né? Vocês com certeza vão falar melhor ainda do que eu, como especialistas na área, né? Passou a não ser mais, né, uma opção, né? E até esqueci de me apresentar, né? Eu sou Carla Cristina da Costa, eu sou subsecretária de Empreendedorismo e Inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui da Prefeitura do Rio. Então, obviamente, esse tema transformação digital é das vertentes, né, dos pilares que, obviamente, nós lá da Secretaria de Ciência e Tecnologia estamos preocupados, né? Estamos apostos aí para exatamente dar a nossa contribuição na área. Então, como eu estava falando, se era opcional, agora não é, né? E quem não fizer realmente vai perder o bonde da história. E ao longo, né, desses últimos anos, a gente vê a emergência de uma série de novas tecnologias, né, com destaque a IA, né, inteligência artificial. E isso vai impactar, e a gente vai tentar discutir aqui também um pouquinho, trazer isso, né, os vários aspectos que a transformação digital tange, né, influencia, que muitas vezes a gente nem se atenta, né, desde o dia a dia dos nossos filhos, né, de uma escola, né, a forma como a gente vai se relacionar em termos empregatícios, né, de empreendedorismo, ou dentro do mercado formal, em termos de sociedade, em termos culturais, de indústria criativa também. Então, a parte também de questões climáticas, mudanças, tudo vai está sendo cada vez mais influenciado pela questão da emergência, da transformação digital, das coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia, as mais elevadas, digamos assim, né? Então, vamos tentar aqui trazer para vocês algumas das questões mais interessantes aí
dentro desse espectro. E aí, gente, a gente tem aqui, o Júlio já até fez um pouco as honras da casa, mas eu vou, como são pessoas tão ilustres, eu vou de novo falar aqui um pouquinho, né, que temos hoje aqui o Felipe Sandes, que é o gerente de negócios da Redditor, o Ariel Dascal, diretor executivo, aliás, desculpe, Felipe Santos, gerente de negócios da TOTUS, tem que corrigir seu óculos aqui. Ariel Dascal, diretor executivo da Redditor, está aqui do meu lado também. O Leonardo Finizola, que é o diretor Latam, da América Latina, da Qualcomm. E também o José Carlos Fellner, que é sócio-diretor da Brands Consultoria e ex-CEO da GSK. Né? Realmente temos aqui, né, um time de peso, né? Fica pesado essa forma. Então, e a gente vai começar aqui com o Felipe Santos, e a gente até falou um pouquinho sobre isso, que antes da fala de cada um, eles vão se apresentar rapidamente e depois respondendo as perguntas, tá? Que a gente vai fazer aqui. Então, Felipe, vamos começar com você. Eu queria saber um pouquinho, como é que você acha que a transformação está redefinindo as estratégias de marketing digital? E também de que forma a integração com sistemas de gestão pode melhorar a experiência do cliente, tornando ela mais personalizada e eficiente. Uma coisa que me interessa muito, porque eu sou doutora na área de design estratégico, né, que é o Papai Design Thinking, que é exatamente, né, a gente diz que só faz sentido inovação se tiver significado, se fizer sentido para quem vai usar. Senão, não é inovação. Se só fizer sentido para quem está desenvolvendo, não é. E eu acho que você vai poder fazer uma série de insights em relação a esse tema dentro da transformação digital. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe Sandes, eu sou gerente de negócios na TOTUS Rio. Sou responsável pelos clientes da TOTUS do segmento de varejo e de distribuição no Rio de Janeiro. TOTUS é a maior empresa de tecnologia do país, né? A maior empresa de tecnologia brasileira. E a gente tem esse tipo de debate, acho que mais de uma vez ao dia. Tornar a tecnologia algo que viabilize, ao invés de ser, como a Luísa falou, é até difícil falar depois da fala da Luísa, mas ela pegou alguns pontos muito importantes e que a gente debate no dia a dia. Antigamente a tecnologia praticamente atrapalhava, né? A área de marketing, a área de negócios queria trazer alguma inovação para o cliente, queria fazer alguma ação para o cliente, tudo era muito difícil, os projetos eram orçados e saíam pelo dobro do preço, saíam pelo triplo do tempo, e a gente nunca conseguia atender um time to market adequado para que atendesse às necessidades do negócio. Basicamente, a tecnologia olhava simplesmente para a tecnologia. E a transformação digital, ela vem tratar justamente esse ponto, para que a tecnologia seja algo simples, que quando você lance uma campanha de marketing numa Black Friday da vida, você não tem um impedimento tecnológico porque teu servidor saiu do ar. Isso não pode ser um impeditivo para o seu negócio. Então, cada vez mais a gente discute a tecnologia que viabiliza o negócio, que viabiliza as estratégias de marketing. E, Carla, dentro da sua pergunta, eu acho que o ponto-chave para a gente falar de transformação digital e marketing, a gente fala de personalização. Quando a gente fazia marketing antigamente, a gente fazia um anúncio no jornal que todo mundo lia e quem se interessava se dirigia àquela loja, ou fazia um anúncio na televisão que ia abranger um território nacional ou uma regional para atrair aquelas pessoas para aquele produto. A gente hoje fala de marketing de uma forma completamente diferente. Hoje a gente fala de marketing inbound, a gente fala de marketing outbound. E o que é isso? Como é que eu vou conseguir fazer com que aquele cliente que sofre assédio ali de informação quase que o dia inteiro, se ele abrir o Instagram hoje, por exemplo, ou qualquer outra rede social, tem 50 propagandas e um conteúdo de entretenimento. Como é que a gente vai fazer esse potencial cliente chegar na nossa marca, né? E
quando você faz um anúncio hoje, você precisa entender de forma personalizada, e aí não estou dizendo só do que nós temos de informação desse cliente, e sim do que todas as outras tecnologias têm, de ads, de SEO e de outras tecnologias que têm muito a ver com o digital, e cruzar essas informações com os nossos sistemas internos para saber o que aquele cliente procura, para saber o que aquele cliente tem o hábito de compra, para que a gente possa aproveitar as oportunidades de venda, de upsell e de cross-sell. Então, a transformação digital, ela, primeiro, precisa ser simples, precisa ser rápida e prática. Segundo, ela precisa trazer informação de forma integrada. Não faz sentido ter vários sistemas desacoplados, desconectados, para que a gente consiga ter esse tipo de percepção de hábito de compra do nosso cliente. Então, cada vez mais se torna necessário ter disciplinas de integração, disciplinas de agilidade dentro de casa, para que a gente consiga responder às necessidades de marketing e responder e potencializar as nossas campanhas de marketing, trazendo mais resultado de forma direcionada, de forma personalizada para o nosso cliente. Acho que é isso. A gente estava falando aqui, o Felipe respeitou o tempo, né? Certinho. Felipe, obrigado aí pela tua contribuição. Eu acho que você tocou em alguns pontos que são bastante relevantes quando a gente fala em transformação digital. E a Carla também falou no início que a transformação digital por si só, ela não ajuda muito. E aí, nesse contexto, eu queria fazer uma pergunta para o Ariel, que é da Redditor, né? Uma rede de saúde. E que, de maneira, Ariel, a necessidade do negócio pode impulsionar a transformação digital nas empresas e essas adotarem novas tecnologias. E mais do que isso, né? Quais são os soft skills essenciais para que os profissionais se adaptem a esse novo cenário tecnológico? Porque a gente falou aqui de necessidade de negócio, falou aqui de transformação digital, marketing, mas que skills são essas para que esses profissionais possam trabalhar nesse mercado com esse novo cenário tecnológico? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu estou na Redditor contribuindo com a transformação digital da Redditor há 6 anos. Antes disso, eu trabalhei na Oi, fui o responsável pela transformação digital na Oi. Então, estou nesse tema de transformação digital há mais ou menos 10 anos. Estou no mercado há 30 anos, né? E eu acho que a transformação digital, hoje a gente tem que entender ela como um meio, não como um fim. Eu não faço transformação digital porque eu preciso fazer transformação digital. Eu faço a transformação digital porque eu tenho uma necessidade real de negócios. Eu acho que a gente tem um exemplo muito recente, que foi o exemplo da pandemia. Acho que anteontem saiu no Globo que o McDonald's hoje ele fatura no Brasil mais de 50% em delivery e no totem. Mas se vocês forem lembrar, antes da pandemia, o McDonald's nem fazia delivery, nem tinha totem. Tem vários restaurantes que a gente vai hoje aqui no Rio, que não faziam delivery. E você vê agora, você senta na mesa, você está competindo com os meninos do Rappi, esperando a entrega, saindo o pedido. Isso significa que antes, restaurantes que só viviam do giro das mesas, agora, além do giro das mesas, tem também a entrega delivery. Isso é transformação digital, né? Você hoje pensar um varejo que não tem o e-commerce, né? A apresentação aqui da dona Luísa, fantástico, Magalu é um exemplo fantástico, mas você pensar num varejo que não tem e-commerce hoje, que não esteja posicionado no Instagram, etc., também é irreal. Então, em geral, a transformação digital vem por uma necessidade de negócio. A pandemia é um exemplo. No nosso setor telemedicina, os médicos não gostavam da ideia de fazer telemedicina, eles tinham vários receios em relação à telemedicina. Quando veio a pandemia, não houve alternativa, fomos para a telemedicina. A telemedicina foi rapidamente regulamentada no Brasil, ela não era regulamentada antes da pandemia.
Então, ou você tem uma ameaça, né? Os casos mais clássicos, né? Kodak, Blockbuster, mas eu que trabalhei em telecomunicações muitos anos, nós fomos totalmente disruptados. O WhatsApp acabou com o negócio de SMS. SMS era um negócio de altíssimo valor nas empresas. E Pay TV, eu fui diretor de Pay TV da Oi TV, eu lancei satélite. Hoje eu não tenho Pay TV em casa. Acabou o Pay TV como um grande... Então, assim, ou você faz a transformação digital porque você tem uma ameaça ou porque você tem uma oportunidade. E falando um pouco dos soft skills, acho que transformação digital, mais do que tecnologia, para mim, tem a ver com pessoas. É mudar a forma de trabalhar. E se você for pensar, isso também não é novo. Isso surgiu na década de 70, no Vale do Silício. Principalmente surgiu a partir da forma de fazer software, porque os projetos de TI, né, os famosos projetos de TI, são aqueles projetos que levam muito tempo e custam o dobro. E quando ficam prontos, entregam o que o desenvolvedor quer, não o que o usuário quer. Isso é o que acontece. Isso é o velho método. A transformação digital nada mais foi do que botar o usuário no centro, usuário sendo usuário no sentido de quem vai usar o serviço. E eu sou um grande fã do desenho, do design. Aprendi muito de design, porque o design, ele te coloca a premissa de você se colocar no papel de quem vai usar. E é fantástico. A coisa que eu mais gosto de fazer, essa semana eu estive visitando 2 hospitais em São Paulo, eu vou no hospital de cabo a rabo, eu vou na UTI, eu vou na emergência, eu vou no quarto. Por quê? Porque aí você vê, eu converso com a enfermeira, eu converso com o paciente, né? Porque aí você começa a ver de fato as necessidades. Então, muda a forma de trabalhar e aí você precisa o quê? Pessoas que entendam de tecnologia. E a coisa mais fantástica do mundo que a gente vive hoje é que a tecnologia está acessível. Antigamente, para você ter tecnologia, você tinha que ter grandes investimentos, grandes áreas de TI. Hoje, uma pequena empresa que queira botar um e-commerce e um site na rua, ele contrata uma plataforma as a service, uma VTEX, tem várias opções, contrata o serviço, põe a loja em 5 dias no ar, faz um site sem precisar contratar um grande especialista. Até menos, né? Isso era impossível alguns anos atrás. Alguns anos atrás você tinha que ter um grande computador, um grande... Então, eu acho que, falando dos soft skills, e para terminar aqui a minha fala, você precisa mudar o jeito de trabalhar e precisa se conectar às pessoas certas. E hoje você tem a capacidade, por exemplo, de ter um CTO as a service. Você pode contratar um profissional de altíssimo nível para vir uma vez por mês na sua empresa e ele vai te orientar como se conectar, né? Então, um pouco isso é que eu gostaria de falar. Obrigada, viu, Ariel? Obviamente, aliás, obviamente nada. A gente não combinou, quero deixar claro, e ele falou exatamente, né, sobre essa questão da importância da gente desenvolver soluções, né, que falem diretamente com o usuário, né? Quando você falou, foi música para os meus ouvidos, estava até falando com ele aqui, com o Felipe, né? O quanto parece bobo, parece, mas não, eu faço, não faz. Eu já atendi como consultora, né, de inovação, uma empreendedora, eu não estou aqui à toa, não sou subsecretária de empreendedorismo e inovação à toa, né? Eu tenho meu DNA todo de empreendedorismo, né, de ter tido mais de uma empresa e atendendo diversas grandes empresas. Muitas vezes não há uma cultura da inovação centrada no usuário, até hoje, centrada no ser humano, né, human-centered, né, e as metodologias, né, de design thinking, entendi, né? Vou falar, e aí design thinking que eu falo é da Universidade de Stanford, né? Mesmo, a raiz, né? Onde começou tudo, realmente trazem muito isso. O ano passado eu fui, e a gente vai vendo o quanto isso tem se propagado pelas grandes universidades, pelas empresas, quando fui o ano passado em Boston, né? Pelo programa MIT RIP Rio.
E a gente fez uma missão lá e visitamos alguns centros de inovação de lá, né, inclusive do próprio MIT. O próprio MIT RIP, que na verdade não teve só a versão Rio, um programa de aceleração regional do MIT, que é aplicado em uma série de cidades do mundo inteiro. Ele adota metodologia de Design Thinking. Então, eu tenho muito orgulho, né, porque durante muito tempo, né, começou, eu falo assim, né, o cara faz um cursinho de 3 horas e já estava saindo dando aula de Design Thinking. Teve uma época que eu falei assim, não sei para que eu fiz doutorado, né, voltado, né, para isso, para estudar sério, isso há mais de 10 anos atrás, e a gente vê cada vez mais uma retomada, de uma separação aí de joio do trigo, né, de realmente, que isso quando feito de uma forma séria, e a gente fez um trabalho, né, na época que Júlio estava até na SEDAI, né? Eu fiz um trabalho lá que eu conduzi dentro da SEDAI, exatamente de inovação aberta, né? Desafio com startups e usando a metodologia do Design Thinking, Design Thinking, né? Mas são um grupo, né, de metodologias que colocam o usuário no centro de tudo. Só faz sentido uma solução se atender às necessidades daquele usuário. Desde o começo tem que desenvolver aquele produto, aquela solução junto com, obviamente, com a pessoa que está desenvolvendo, né, junto. Gente, tirei aqui o óculos, vou ter que colocar de novo toda hora, vou ter que usar a lente de contato. Mas vamos lá. Agora eu vou falar com o Leonardo Finizola, né, da Qualcomm. Leonardo, vamos fazer uma perguntinha aí para você agora sobre a produção de tecnologia. Eu queria saber de você, Leonardo, como é que você acha que a produção de tecnologia pode ser alavancada para melhorar a gestão do comportamento do cliente? Olha lá o cliente de novo, né, aparecendo, o que é muito bom, né? A gente acha que tecnologia não tem a ver com o cliente, como vocês estão falando, o cliente está sempre no centro de tudo, o ser humano. E quais seriam, Leonardo, as barreiras que precisam ser superadas para apoiar essa transformação digital de forma eficaz e acessível a todos os empresários? Muito obrigado. Meu nome é Leonardo Finizola, eu sou responsável na Qualcomm pela parte de IoT, tá? E fico muito honrado aqui pelo convite da Associação Comercial. A Qualcomm, para que vocês saibam, acho que como a gente está por detrás das coisas, acho que muito pouca gente conhece, mas qualquer celular que você tiver aqui nessa sala, possivelmente a nossa tecnologia que está ali por dentro, sabe como estão por dentro nas câmeras, nos robôs, nos drones, nos óculos. Então é uma empresa que tem muito de tecnologia. E, portanto, é muito interessado e é negócio nosso saber o que temos que desenvolver para que esse cliente que entra numa loja, e aqui é um pouco a diferença ali do Felipe, que ele olhou para o lado do processo offline, né, do que está na nuvem, a gente está muito, o que é que está acontecendo dentro da loja. Então, se eu olho rapidamente o que acontece hoje, que a gente faz no mundo de retail, com as empresas que usam nossas tecnologias, hoje você chega desde tentar acompanhar, é claro, a jornada de um cliente dentro do chão de uma loja, ou então para saber, até eu estava falando antes, para saber para onde o cliente está olhando, ou até a emoção do cliente na hora que ele olha numa prateleira, isso é uma forma de ver o cliente, ou então na hora que ele entra, que tem um billboard, que é um totem, que ele possa se comunicar e falar em linguagem natural, então é um outro ponto, ou então lá na hora do pagamento, na realidade, né? Cada vez mais com isso de o pagamento pelo olho, ou por biométrica, pela mão. Então tudo isso a gente está participando ali detrás, sabe, como tecnologia de base e muito voltado para IA, para inteligência artificial. E aí entra o tema da transformação digital, como é que a gente se enquadra nisso e como é que a gente vê que pode contribuir. A transformação digital, para mim, é uma forma de controle, é como controlar os processos, como enxergar o que está acontecendo ali dentro. Enquanto AI, ela traz uma nova dimensão em cima disso, é como é que eu posso cada vez mais entender melhor o que está acontecendo dentro daquele processo de forma automática. Seja, por exemplo, o cliente que entra numa loja, eu quero saber quanto tempo ele ficou numa certa área, para onde ele foi depois, o que ele comprou, como foi a experiência dele, até oferecer a ele algumas sugestões no momento que ele está caminhando por dentro da loja. Você sabe imediatamente qual foi a experiência dele ao redor de um produto, por exemplo, mas você sabe também quanto tempo a pessoa ou um funcionário da loja levou até atender aquela pessoa. Você sabe exatamente se levou 2 minutos, 5 minutos,
a hora que ele entrou, a hora que ele saiu da loja. Então, ali você também é um outro ponto de toque. Mas você também sabe, se aquele cliente tomar alguma atitude que não foi esperada, você também pode imediatamente saber se tem algo suspeito na realidade, né? Aí tem todos os problemas de lei geral de proteção que tem que ser respeitado, mas também é um ponto de análise. E por último, como eu falei, esse outro ponto de toque para a gente ali dentro da loja é o tema do pagamento, né? Principalmente as credenciais. O que é que acontece com as credenciais? Que hoje a gente tem um PIN, né? Uma senha. Amanhã não vai ter PIN, você vai pôr sua mão e pagou, mas quem vai manter as tuas credenciais? Será uma loja só? Você deixaria as tuas credenciais lá, que se alguém roubou, você não tem como outra, ou senha você vai, redefine e tem. Então tem um monte de coisas interessantes dentro da transformação digital, mas o que nós buscamos é dotar a loja física da mesma experiência que ele tem na loja digital, na realidade, sabe? Que a gente possa interagir com ele, que estar com ele. Só que, é claro, uma coisa é você trazer um modelo importado dos Estados Unidos ou da Europa, que não necessariamente cabe na nossa realidade. Tem uma questão de preço, tem uma questão de custo, tem uma questão de cultura, tem uma questão de produtos. Então, o nosso esforço hoje é mudar um pouco a matriz de produção. A matriz hoje de produção tecnológica do que você põe na tua loja é você tem uma máquina, uma câmera, um dispositivo que é desenhado na China, é fabricado na China, chega aqui, ele é montado em Manaus ou em algum lugar, tem algum benefício fiscal, você então agora tem aquela máquina, a partir daquilo é verticalizado e você não tem muito poder de opção sobre o que é que precisa estar ali dentro, que tecnologias tem, que experiência de usuário você tem que pôr, porque você pega o pacote fechado. Então, o nosso esforço hoje, eu acho que está aqui esse diálogo que tem com vocês, eu acho que tem um dever muito grande de quem está na ponta da produção tecnológica, sabe, de se aproximar cada vez mais de quem usa a tecnologia e para fazer com que aqui no Brasil nós tenhamos, eu aqui no Rio, seria até melhor, sabe, também, temos profissionais que são capazes de desenhar soluções para o teu ambiente comercial, seja um bar, seja uma loja, seja um shopping center, o que for, ao mesmo tempo dotar e educar as pessoas, que entra o tema da educação, de que uma loja digitalizada, ela oferece potencialidades que são completamente diferentes de uma loja de 20, 30 anos atrás. Então, eu acho que o nosso papel muito é democratizar o acesso a essas tecnologias, e, ao mesmo tempo, desenvolver um ecossistema aqui que possa desenhar as coisas de acordo com a tua necessidade. E também, por último, se aproximar cada vez mais, por exemplo, da associação comercial, porque a tecnologia é muito fragmentada. Você tem um mar, você está completamente perdido no mar de opções. Qual é a opção correta? Eu acho que cabe a nós também, que desenvolvemos tecnologia, nos aproximarmos cada vez mais também das associações comerciais, sabe? E, através dela, construir como se fossem as bases tecnológicas, sabe, para que fique mais fácil a seleção e o uso, sabe, para aquela necessidade. Leonardo, obrigado. E acho que o Leonardo tocou num ponto importante, que é um ponto até que eu já vou pegar o gancho para fazer a próxima pergunta para o Fellner, que é o papel da associação, né? A gente está aqui na Associação Comercial do Rio, que é um hub de empresas, e que a gente tem também por objetivo conectar outras empresas. E nesse contexto, e a gente falou até agora, né, que transformação digital melhora para o cliente, melhora para o empresário, mas por trás disso a gente tem ali né, Fellner, uma questão de compliance, a gente tem uma questão de governança, a gente tem uma série de proteção de dados, como o próprio Leonardo falou, e a gente acredita que isso precisa ser tratado. E quando a gente conecta duas instituições, seja associação comercial, sejam startups, essa questão do alinhamento de expectativa entre o fornecedor e o usuário de soluções digitais, e como é que a associação comercial pode atuar nesse papel de mediadora e apoiadora do processo de transformação digital dessas empresas? Então, acho que eu queria ouvir isso de você, Fellner, pela tua experiência, principalmente em conselho, principalmente na linha de governança. Qual o papel que a associação pode desempenhar para aproximar esses empresários e potencializar a transformação digital
seja em pequenas, médias e grandes empresas. Obrigado, Júlio. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite aqui. Antes de responder, eu preciso conectar muito rápido com a experiência que eu vivi, para isso ancorar a recomendação que eu vou fazer, né? Então, como é que eu enxergo... por que essa experiência? Então, a coisa da inovação na minha vida, como gestor, ela começou lá em 2003. Eu era um diretor comercial e eu estava pressionado por uma redução cada vez maior de recursos, né, de uma multinacional. As soluções eram padronizadas a nível global, então o que chamavam de inovação quando chegava aqui na operação já não era mais inovação, já não atendia mais a necessidade. Sendo uma multinacional de origem inglesa super conservadora, então vocês imaginam que até o processo inovador ali era bem travado. Mas eu tinha um desafio, ser mais competitivo em termos de negócio com menos recursos. Ter melhor desempenho nas auditorias, ou seja, ter uma operação mais sólida, mais estável, mais previsível, com menos recursos. E, ao mesmo tempo, capacitar essas pessoas. Então, já como diretor comercial, já comecei a enfrentar esse desafio e não se falava naquela época de startups, mas já havia empresas e pessoas profissionais encontrando soluções que a gente chamava de prateleira, né? Estavam aí. Mais tarde, vice-presidente, aí passei a ser responsável estatutário, então a preocupação com a governança, com o compliance, ficou ainda mais aguda, ao mesmo tempo tinha que prover performance para desempenho para a empresa. E depois, como CEO, tudo isso ficou muito mais sério ainda. Então, lá atrás a gente começou uma jornada de inovação, com chamadas de startups e tal, todo aquele processo da jornada típica de inovação que a gente conhece, não vou repetir. A primeira onda não foi bem sucedida, e depois a segunda onda foi muito legal, a terceira foi fantástica. É claro que houve um trabalho de conseguir confiança para ter autonomia para gerar essa jornada a nível local, soluções locais que não eram atendidas pelas soluções padrão globais. E onde que eu vou fazer essa recomendação, onde eu vejo a grande oportunidade da Associação Comercial liderada pelo José de ajudar. Hoje, diferente de 20 anos atrás, hoje não há mais necessidade de convencer pequenas, médias ou grandes empresas de que é necessário se manter inovando. É necessário aderir à transformação digital, usar bem usado a inteligência artificial, por exemplo. Acho que o tempo de convencer organizações, pequenas ou grandes, de que é necessário se manter inovando, acho que esse tempo a gente já pode dar um tique, foi feito. Do outro lado, também acho que já não estamos mais na crise de estimular a formação de startups ou de profissionais em design thinking, etc. Já é uma coisa, já temos uma comunidade enorme aí. E empresas também, como as que vocês representam. Mas o que está faltando, que eu percebo e continuo percebendo agora como conselheiro, eu atuo como conselheiro estratégico para uma multinacional farmacêutica e como conselheiro também das drogarias Venâncio, que vocês conhecem bem aqui no Rio, ajudando a implementar a governança, a transformar, e sou mentor também de CEOs de um time global da LHH, que tem a sede aqui no Rio Sul. O que eu tenho percebido desde que eu transitei de carreira há 2 anos e pouco? Eu tenho percebido que essas duas comunidades, as organizações que precisam trabalhar com processos inovadores, e esta comunidade que gera soluções brilhantes, elas não estão conseguindo ser produtivas, José, não conseguem. Por quê? É como se houvesse um choque de cultura. Vem quem provê solução, tenta acoplar numa organização e a produtividade do desenvolvimento do projeto cai porque começa a encontrar muros de governança. E aí, questões culturais, questões de soft skills, você tem... Enfim, então,
a inovação chega, a organização quer receber essa inovação, desenvolver, mas não estão falando a mesma linguagem. As soluções, quem provê as soluções está super bem preparado tecnicamente, mas não está preparado para lidar com esse ambiente que eu diria inóspito, de conseguir penetrar naquele ambiente e desenvolver conjuntamente, adaptar, testar e implementar. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas essa é uma grande perda de produtividade. E pelo outro lado, as organizações, elas não se preparam para entrar nessa agenda. Não se preparam porque, para inovar, até mesmo para algo disruptivo, você precisa ter disciplina, você precisa ter planejamento, você precisa se preparar. Senão você cria um ambiente de instabilidade organizacional que traz mais risco do que o benefício. Então, onde volta a associação comercial? Eu acho que a associação comercial aqui no Rio, com todo esse movimento, essa renovação da agenda, e você está de parabéns, José, eu acho que poderia ter um papel de ser uma interface entre esses provedores de tecnologia, não vou dizer só as startups, mas todos esses que estão aqui, e as empresas, para tentar decodificar e preparar azeitar essa relação, para que ela se torne mais produtiva. Então, esta comunidade vem tecnológica, vem com soluções, passaria por aqui, para ter um briefing do que é básico em governança, para já chegar pré-adaptada e produzir mais rápido e melhor, com mais eficiência, quando se integrar de verdade aqui. E as empresas que procurariam a associação comercial também receberiam algumas recomendações de como se preparar antes de fazer uma chamada para startups ou antes de convidar uma empresa para achar soluções. Prepará-las para receber essa comunidade e reduzir áreas de calor, áreas de ineficiência nessa aproximação, que foi a minha experiência toda. A gente levava mais tempo para reduzir isso, para conectar de verdade, aprender mutuamente a trabalhar, do que propriamente o projeto. Já não é mais o tempo em que o projeto levava 3 anos. Hoje em dia, um projeto que vocês levam para uma organização pode levar semanas e está implementado, não é? Poucas semanas. Se perde muito tempo nisso. Então, essa é a minha opinião sobre como a associação, e aí você está aqui, Júlio, pode ajudar bastante nisso. Não, ótimo, Felner. Eu vou falar rapidinho aqui, até para a gente encerrar, que já subiu a plaquinha aqui do encerramento. Eu ia fazer uma pergunta final para todos, mas acho que não vai dar. Mas acho que é isso, o match das startups com as empresas. Acho que é isso que a gente está buscando, né, presidente? A gente está abrindo um outro espaço aqui na associação para as startups. Acho que isso é inédito. E eu tenho certeza que a gente vai conectar todos esses hubs de inovação com o nosso hub empresarial. E até a gente tem aqui um representante da Lojais, que teve a oportunidade de estar colocando hoje um espaço ali embaixo. Então, a gente está começando esse processo e tenho certeza que esse match vai dar muito resultado e vai alavancar não só a associação comercial, como todas as empresas. Eu vou pedir para rapidamente vocês se despedirem, porque não vai dar tempo da próxima pergunta, já subiu a plaquinha. Pessoal, obrigado mais uma vez aí. Obrigado por ter ficado até esse horário. Eu vou correr aqui porque ainda tem um outro painel. Bom, pessoal, obrigado por estarem aqui até esse horário. É um assunto extenso, né? A gente fala de transformação digital, a gente fala de marketing, fala de TI, a gente fala de omnichannel, a gente fala de IA, a gente fala de análise de dados, a gente fala de um conjunto de soluções enormes. E para mim foi um prazer estar aqui falando um pouquinho disso com vocês. Tenho certeza que não faltarão outras oportunidades. Muitos clientes aqui já são clientes meus lá na TOTUS e alguns eu já fiz, já cumprimentei, e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso de uma forma um pouco mais profunda. Obrigado, uma boa noite aí, obrigado a todos. Bom, apenas agradecer o convite, estamos aqui sempre à disposição, é muito bom ter esse tipo de conversa, esse tipo de troca, e parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado. Queria agradecer também, né, e em nome da Qualcomm, né, ficar à disposição aqui de vocês, da associação também. E eu acho que é muito, como o Felner falava também, é muito da gente aprender também, né? Se a gente vem aqui conversar com vocês, jamais é para ensinar, sabe? É para escutar, aprender, porque muitas vezes a gente não tem nem ideia
do que vocês precisam. Bom, obrigado de novo. Eu sou super motivado para que a gente tenha no Rio de Janeiro, seja um estado que seja líder, mas também na forma como todos os elementos aqui podem contribuir. Então, a associação comercial tem um potencial enorme de fazer isso. E a minha fé no Rio, e eu estou aqui aberto para contribuir como você achar que eu posso, eu vou me despedir dizendo para você, a gente tem que acreditar no Rio. Como CEO da GSK, por 2 vezes, eu gastei muitas horas e muita energia para manter a matriz da GSK aqui. E na segunda vez, até para construir um centro de alta tecnologia, um dos 4 mais modernos centros logísticos ali em Caxias, renovar todos os prédios. É difícil convencer uma multinacional, uma grande organização, a se manter no Rio. Mas como apaixonado pelo Rio, se vocês não sabem, eu sou imigrante e o Rio me recebeu, enfim. Então, eu valorizo demais o que você e a sua equipe estão fazendo aqui com a Associação Comercial. Eu acho que o Rio pode virar um expoente de negócios, de inovação e de avanço nessas áreas. Obrigado, Júlio, pelo convite. Eu agradeço. Bem, gente, também vou finalizar aqui. Queria agradecer a presença de todos vocês. Até pegando um gancho, só para finalizar, né, que foi falado por alguns aqui, inclusive ali no backstage estava falando muito com o Fellner, né, que também a importância dessa questão da inclusão social, né, e da diversidade dentro desse aspecto do empreendedorismo voltado para a tecnologia, que é a startup, né? Então, a gente estava até falando, né, que cada vez mais, a gente sabe como tem crescido, né, a questão e a perspectiva dos próximos anos da questão dos nem, né? Nem trabalha, nem estuda. E a gente, se a gente pensar que essa transformação digital, ela vai provocar uma série de mudanças, como eu falei lá no início, né, em todos os espectros da sociedade e, obviamente, no mercado de trabalho, se a gente não incluir cada vez mais, né, socialmente essas pessoas, pelos impactos, não é só por elas, né, por todo mundo, né, para que elas possam estar junto com a gente, né. Inovação, eu digo que inovação, ela só é inovação se ela for inclusiva, se ela for diversa, né, senão não é inovação, é inovação só para poucos. Então não é inovação. A gente tem um projeto, né, que é o Brasil Digital para Todos, né, eu faço parte desse ecossistema também, e então a gente tem que olhar, porque com isso a gente diminui bastante o que a gente tem falado tanto essa questão de violência, né, criminalidade. Quanto mais a gente incluir, menos uma efeito natural, né? E aí, falando como aba governo, a gente obviamente diminuir a possibilidade, né, disso crescer, né? Então a gente cada vez mais aqui dentro dessa casa de Mauá, do empreendedorismo, também temos que levantar essas bandeiras, porque isso vai impactar na nossa família, na nossa comunidade, entendeu? Então a gente tem projetos lá, né, das naves do conhecimento da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Para quem não conhece, coloque lá Naves do Conhecimento no Google da vida, conheçam o projeto. São equipamentos, né, espalhados por zonas periféricas e comunidades na cidade do Rio de Janeiro inteiro. A gente vai abrir, estamos abrindo agora mais 20. Espalhados pela cidade inteira. É um dos projetos mais antigos da Prefeitura, completou ano passado 10 anos, e são cursos de ciência e tecnologia oferecidos de forma gratuita, desde pilotagem de drone, programação em Python, programação na área de games, né, quem tem filho, Roblox, Minecraft, né, o cardápio é variado. E eu agora na minha subsecretaria estou criando, até ter com o FEL, né, um núcleo inclusivo de empreendedorismo tecnológico chamado Supernova, que é exatamente para dar oportunidades a essa pessoa que está se formando lá da zona periférica, também poder o quê? Empreender na área de tecnologia, poder o quê? Abrir a sua startup. Por que não? Por que muitas vezes os jovens, mulheres periféricas acabam abrindo negócio só em determinadas áreas, não querendo desqualificar as áreas diversas que tem, mas que seja uma opção e não por falta de oportunidade. Então a gente vai capacitar cada vez mais, né, e eu conto, obviamente, as empresas têm que estar juntas dentro desse projeto, porque inclusive elas podem levar capacitações
para dentro das naves, né, para dentro do Supernova, para que muitas vezes ela própria absorva aquela mão de obra, estão entendendo? Aquela mão de obra que ela está qualificando para elementos, né, para necessidades identificadas dentro daquela empresa. Então, né, conto com o apoio de vocês, e é isso, inovação para todos. Bom, cadê a cerimonialista? Vou continuar, tem coisa mais para falar. Pode encerrar. Pessoal, obrigado mais uma vez, obrigado a todos. Presidente, obrigado pela oportunidade. Tá ótimo, tá de parabéns aí, segundo fórum.